uma reportagem, ainda que esse cidadão ele seja considerado tem algum tipo de anormalidade, né? Mas nesse ponto a mente dele ela desenvolveu, ela potencializou esse recurso, e o repórter mostrou a capacidade desse rapaz, né? Ele sobrevoou, me parece que foi Londres, né? Não sei se alguém assistiu isso. Fantástico. Ele sobrevoou Londres, dali a pouco ele conseguiu passar para o papel, detalhe por detalhe, toda a arquitetura, toda aquela visão da cidade que ele teve de cima do helicóptero, sem alteração alguma e com a perspectiva correta. Isso é o quê? Isso é inteligência? Claro que é inteligência. Memória fotográfica. É uma memória fotográfica. Então, o professor do adolescente, principalmente, não é? Porque ele está nessa fase, você olha para ele, ele é burro. Não é? Ele não capta direito. Não é que ele não capta direito, é que o nível de inteligência dele é diferente. Não é? Ele não é capaz de fazer cálculos rapidamente como você faz. Ele às vezes não é capaz de articular pensamentos como você articula. E você tem que encontrar a brecha. Você tem que encontrar a porta de entrada para você chegar e passar para ele o ensino que ele precisa. Quarto ponto, eu estou correndo, viu? Para cumprir com o meu compromisso. Quarto ponto, o professor de adolescentes, dentro desse contexto da interdisciplinaridade, ele precisa levar em conta, precisa ponderar, precisa pensar, quanto àquilo que eu chamo de contextualização. Contextualização. Quantos já ouviram essa palavra? Quantos já ouviram essa palavra aqui? Contextualização. E aí eu quero definir o que é contextualização. Primeiro, contextualização não é adaptar a palavra. Porque há pessoas que pensam, eu lamento que não tem aqui um quadro de giz, eu não trouxe multimídia, então eu queria usar o quadro de giz, mas não é possível, vamos em frente. Há pessoas que pensam que contextualização é adaptar a palavra, né? É você chegar e determinada circunstância, então você racionaliza, né? Tem uma prática que é comum naquela região, naquele país ou naquela área, então você racionaliza à luz de alguma interpretação que você faz da palavra e você então adapta a palavra. Contextualização não é isso. Contextualizar é você pegar uma palavra que foi escrita... Há quanto tempo foi escrita a Bíblia? Quanto tempo? Há quanto tempo que a Bíblia terminou? O cano da Bíblia foi formado? Vamos mudar a pergunta. 2000 anos, não é? Aproximadamente. Nós estamos no ano 2006. Os evangelhos e as epístolas foram escritos aí entre o ano 60 até o ano 100, não é? Então 1900 anos aproximadamente, e o cano em si, o último livro a ser introduzido no cano da Bíblia foi Hebreus por volta do ano 400. Então temos aí uma distância enorme desde aquela época. Se você olhar, por exemplo, para o livro dos Salmos, o livro dos Salmos tem aí 3.000 anos de existência, e ele foi escrito num período aproximado de 1000 anos. Não é? A compilação dos Salmos levou um período aproximado de 1000 anos. Quando os escritores sagrados escreveram aqueles livros, eles não tinham a intenção de produzi-los para formar a Bíblia. A intenção particular deles não foi escrever na expectativa de que aqueles livros seriam compendiados e depois formariam um volume só, a Bíblia Sagrada. Eles escreveram cada um visando uma particularidade, visando uma situação, visando um contexto, visando uma época. Então, quando você vai interpretar a Bíblia, por exemplo, você tem que levar em consideração o contexto histórico e cultural, correto? Em que a Bíblia foi escrita. Porque existe ali uma linguagem cultural, existe ali uma linguagem histórica. Eu vou dar 2 exemplos. Deus chegou para Moisés no Monte Sinai e ele disse, eu estou fazendo pose, viu?
Deus chegou para Moisés no Monte Sinai e disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Eu estou parafraseando aqui. Qual o elemento que Deus pediu para que ele tirasse dos pés? Sandálias. Porque naquela época era comum o uso de sandálias. Não é? Deus mandou tirar porque o lugar em que ele estava pisando era terra santa. Eu pergunto, se Deus deu esse mandamento a Moisés, por que é que nós não tiramos os nossos sapatos hoje? Não é Bíblia, não é palavra de Deus, não é mandamento? Por que os senhores estão aqui de sapatos? Seria até meio desagradável, porque o chulezinho seria lá. Porque ali está um elemento cultural. Mas não é palavra de Deus? É. Então, o que é que... Contextualização é isso. É palavra de Deus. Você não pode chegar e dizer, não, isso aqui foi para aquela época. Não, não é para aquela época, é palavra de Deus. Então, como é que você aplica essa palavra nos dias de hoje? Porque Deus está tratando ali com Moisés de reverência. E lá, naquele contexto, tirar os sapatos era símbolo de reverência, e ainda o é nos países orientais. Quando você entra numa mesquita, você tira os sapatos. Quando você entra na casa de alguém, de quem quer que seja, você tira os sapatos, deixa na porta. Eu fui pregar numa igreja coreana, e quando cheguei lá, eu vi que os pastores tiraram os sapatos. Perguntei ao meu intérprete, o que é que eu faço? Ele disse, olha, você também deve tirar os sapatos. E eu tive um problema sério, porque a minha meia estava furada. Tive que puxar assim pelo cantinho, calçar uns chinelos. Mas da outra vez que eu fui pregar numa outra igreja coreana, eu já comprei meias novas. Resolvi o problema. Agora, eu vou pegar isso aí e vou transpor para cá? Não, mas é a palavra de Deus. Quem alcançou? Aqui eu estou vendo que a classe é bastante jovem, não é? Mas é possível que os seus pais, pelo menos, quem alcançou, pelo menos vendo os pais, a época do chapéu? Vendo os pais, pelo menos. Meu pai, como é que se chama? Ele punha chapéu, né? Vestia chapéu, sei lá como é que qual é o verbo. Colocava chapéu, andava de chapéu, 24 horas por dia, acho que dormia de chapéu. Até porque, irmão, naquela época era doutrina. Doutrina. Se não andasse de chapéu, estava fora da doutrina. Agora, você veja como é que essas questões convencionais da sociedade, elas às vezes criam um estereótipo, não é? Meio complicado, e você transforma aquilo em verdade. Por quê? Porque não sabe trabalhar os princípios que estão por trás. Então, o que acontece? Usava-se chapéu. Mas quando se entrava numa casa, quando se entrava dentro de um templo, quando se entrava em qualquer outro lugar, o que se fazia? Tirava o chapéu. Porque se ficasse de chapéu lá dentro, era símbolo de irreverência. Se ficasse, era símbolo de irreverência, de desrespeito. O símbolo de reverência era tirar o chapéu. Não é verdade? Isso. Então, são convenções sociais. Quando você lê a Bíblia, você tem que pensar nisso. Vamos a um exemplo assim, bem clássico, não é? Epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo aos Gálatas combate o legalismo, e o foco ali da epístola são dois problemas sérios para os crentes da Galácia, problemas esses levantados pelos cristãos judeus. O problema da circuncisão e o problema do sábado. Agora eu pergunto, nós temos esse problema hoje como igreja? De circuncisão, de sábado, à exceção dos adventistas quanto ao sábado? Nós não temos esse tipo de problema. Então como é que se aplica Gálatas hoje? Você tem que contextualizar a questão do legalismo, não é? A essência da epístola, a proposta da epístola é combater o legalismo e realçar a graça de Deus.
Então, o professor, principalmente de adolescentes, ele tem que fazer, qualquer professor, mas o de adolescência tem que fazer basicamente 2 perguntas quando ele pega a lição. O que é que essa lição tem a ver com os meus alunos? Não é ele chegar lá simplesmente e fazendo uma boa exposição, mostrar a sua gama de conhecimentos bíblicos, mas quando termina a lição, o aluno pergunta: e daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Então, eu acho que o grande desafio para quem escreve nessa área, para quem escreve lições bíblicas, para mim como comentador, para você como o professor que intermedia o comentário, né, o ensino, o grande desafio é você fazer com que aquilo tenha sentido para o seu aluno. Que seja significativo para o seu aluno. O pastor Eliezer falou hoje lá sobre essa questão do significativo, ou do significante, ou do significado. E ele disse que tem pessoas que vão para a classe tentando descobrir o que mesmo, quem se lembra? O chifre, da volta do chifre da cabeça do anticristo. Qual a importância que tem isso para a gente? Eu me lembro de um professor especialista, eu estou quase acreditando nele, um professor especialista de escatologia, que aos 10 anos ele passou pelo Brasil ensinando algumas coisas, entre elas, ensinando que o Lula era o anticristo. Eu estou quase acreditando. Lula nem tinha sido eleito ainda. E de onde ele arranjou isso? Ele arranjou isso lá dos 4 animais de Daniel. Pena que eu não tenho 4. Quem se lembra do primeiro animal? Qual era o nome dele? Leão. Leão. Qual era o nome do segundo animal? Urso. Qual era o nome do terceiro animal? Leopardo. E qual era o nome do quarto animal? A Bíblia não diz que era um animal grande. Aí o que ele fez? Ele fez um acróstico: leão, L, urso, U, leopardo, L, animal, Lula. Pronto, resolveu o problema, Lula. Aí você começa a conjecturar como é que as pessoas conseguem criar esse tipo de sensacionalismo. Por quê? Porque, primeiro, se fosse para interpretar dessa forma, tinha que valer o original, não em português. Correto? Porque a igreja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se você vai para o inglês, por exemplo, o urso em inglês já muda, é deer. Né? Então, a letra é B. Agora eu estou quase acreditando, viu? Estou quase acreditando. Heresia coerente, pastor. Heresia coerente. Gostei dessa aí, viu? Heresia coerente. Então, o que importa não é você querer mostrar que você conhece, que você sabe, que você é especialista, né? Que você é o papai sabe tudo, né? Ou a mamãe sabe tudo. Não. Qual a importância disso para o meu aluno? Isso é contextualizado. E aí, por último, então, voltando ao ponto de ontem, isso implica em conhecer as carências bíblico-teológicas do adolescente. Então, quais são os temas assim que mais interessam ao adolescente? Já levantamos ontem aqui. Eu anotei aqui pelo menos 4 desses temas que ontem nós levantamos aqui numa dinâmica rápida de grupo que fizemos. Primeiro, sexualidade. É um tema que interessa ao adolescente? Como interessa? Só que tem professores que ou não estão preparados, e por não estarem preparados fogem do tema, ou ainda são professores que carregam aquele estigma de que tratar de sexo é pecado. Isso é coisa para ser tratada na sala de aula lá fora, ou para ser tratada pelos próprios alunos.
Só que, meus irmãos, o que acontece é o seguinte: os adolescentes aprendem lá fora de maneira errada, de maneira distorcida. Eu venho de uma geração, acho, como a maioria de vocês, que falar de sexo em casa era proibido. Coisa feia. Numa família de pessoas próximas à minha família, uma jovem, por volta dos seus 12 anos, quando viu a primeira menstruação, ela saiu correndo, chorando, porque não sabia de que se tratava. Porque até então, esse assunto nunca tinha sido tratado em casa, nem a própria mãe tinha tido cuidado de preparar a filha para esse momento da puberdade. Ora, hoje, o que é que os meios de comunicação passam para os nossos adolescentes de maneira aberta? Hoje não é nem mais de maneira velada, hoje é de maneira aberta. Hoje não funciona, não vem com essa história de cegonha que eles vão rir da sua cara. Não é a cegonha, eles vão rir da sua cara, porque eles estão já bem treinados. E lá no mundo secular, na própria escola pública, muitas vezes, quando se trata do tema, se trata à luz da visão mundana, da visão secular. Não é verdade? Da visão secular, da visão mundana. Lá, você não pode tratar desse tema à luz dos princípios bíblicos. Então, sexualidade é um tema que interessa ao adolescente. Eu perguntei, é um tema bíblico? É bíblico? É um tema teológico? É teológico? Se você buscar sistematizar o tema na Bíblia, você vai encontrar fundamentos para ensinar sobre sexualidade na Bíblia. Um dos livros mais belos, um dos livros mais bonitos, de uma linguagem poética singular da Bíblia, ele transpira sexualidade da primeira à última página. Que livro é esse? Cantares de Salomão. Você quer conhecer um pouco de sexualidade? Leia o livro de Cantares. Transpira a sexualidade da primeira à última página. E ele é um símbolo da união entre Deus e Israel, e é um símbolo também da união entre Cristo e a igreja. Transpira a sexualidade. É um tema bíblico. Eu diria que sexualidade, se você for colocar em termos de sistematização teológica, ele estaria ali no campo da antropologia bíblica, né? Da criação do homem, do resultado da queda, da introdução do pecado no mundo. E aí você tem que ter o conhecimento, porque tem essas pessoas que olham a sexualidade como algo pecaminoso, porque confundem a questão da queda, das consequências da queda, e se esquecem de que o sexo existe antes da queda. Antes da queda. O sexo não passou a existir depois da queda. Ele existe antes da queda. O sexo foi criado puro. Quem perverteu o sexo? O homem. E o próprio diabo. Mas o sexo em si é puro. Então a antropologia bíblica seria essa área na qual você poderia fazer essa abordagem do ponto de vista bíblico. Mas em relação às outras disciplinas que estariam interagindo com a antropologia na área da sexualidade, só para a gente raciocinar um pouco mais, eu tenho aqui pelo menos 3 áreas anotadas. Anatomia seria uma disciplina? Sim. Com certeza, porque a anatomia tem a ver com o desenvolvimento do corpo, do organismo, das transformações que o organismo sofre. Coisa mais bonita é você ver um garoto de 12 anos que não sabe se fala fino ou se fala grosso. Ele está mudando, a sua voz está mudando, né? E ele fica até acanhado, ele sofre até por causa disso, né? Porque ele quer falar grosso, mas fala fino. Aí de repente fala grosso, né? As moças começam, o rapaz ainda começa a aparecer os pelos, as moças começam a tomar forma de moça, né, com os seios começando a crescer, aquela coisa toda. Isso é o que? Isso é anatomia.
O professor que vai ensinar sobre isso, ele tem que ter essa capacidade de interagir com essa visão, para ele poder ensinar certo e não ensinar errado. Uma outra área que eu cito aqui, psicologia, tem a ver com sexualidade? Sim ou não? Sim. Tem a ver com sexualidade. Não é? A psicologia, o que é psicologia? Psicologia, numa definição bem simples, bem lá embaixo, seria o estudo da alma, ou o estudo daquilo que o ser humano é. Né? O comportamento, como é que quem falou aí? Comportamento, emoções, essa coisa toda, daquilo que a pessoa é. Nós temos alguns aparelhos no corpo humano. Nós temos o aparelho digestivo. O aparelho digestivo é formado de quê? Boca, laringe. Não, laringe ou faringe? Eu estou meio... Esôfago, estômago, intestino e etc. Pois não, fica à vontade. Aparelho fonador. O que é aparelho fonador? É o que tem a ver com a fala. Quem que forma o aparelho fonador? Deixa para depois, né? Outro aparelho que o ser humano tem é o chamado aparelho psíquico. Né? É formado do id, ego e superego. Consciente, pré-consciente e inconsciente. E é aí nessa área que se constrói aquilo que a pessoa é. Não é? Então, isso tudo tem a ver com a sexualidade. Uma criança reprimida, como é que ela vai lidar com a sexualidade? Às vezes de forma normal. Uma criança que tenha sido violentada pelo pai, pelo tio, pela tia, como é que ela vai lidar com a sexualidade? Então, o professor nessa área, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de psicologia. Uma outra disciplina que eu pus aqui, para citar, endocrinologia. O que é isso? É de comer? Quase. Porque os nutricionistas normalmente são... Como é que é o nome? Endocrinologistas. Por quê? Porque eles têm que trabalhar, conhecer de glândulas, conhecer dessas questões todas, até para estabelecer o tipo de tratamento para aquela pessoa.